Queridos, vamos lá? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. O meu propósito com essa mensagem é uma mensagem, como eu disse para você, é uma mensagem pastoral, é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem para a sua semana. Há muitos, gente, acho que, olha, há décadas, a igreja brasileira, ela separa o domingo como o culto da família, né, pastor Charles? Acho que eu nasci e o domingo já era determinado, específico, o culto, as mensagens para a família. E eu quero ministrar uma mensagem para a família, uma mensagem pastoral que vai edificar a sua vida. Pastor, mas eu ainda não tenho uma família, mas Deus vai te dar graça, você vai construir uma família, você vai ter filhos abençoados, você vai ter um futuro abençoado. E parte com isso aqui. Vamos para a palavra então? 2 Samuel, capítulo 6. Um retorninho leve, Luquinhas, para mim. Obrigado. Ele só mexeu assim. Amém? Vamos lá? Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Versículo 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Grave o nome desse personagem aqui, Obed-Edom. 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou ele e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca da aliança. Olha esse trecho. O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Deixa eu explicar para você, deixa eu narrar para você esse texto. Essa semana, um rapaz mandou um direct ali na igreja, no Instagram da igreja, eu respondi ele, pastor Jolie, ele falou assim: por que vocês, pastores, sempre começam lendo um texto da palavra de Deus? Eu expliquei para ele, talvez isso aqui sirva para muitas pessoas, né? Por que nós iniciamos a pregação, o culto, lendo, narrando e explicando o texto? Porque as palavras que contém na Bíblia, elas são palavras digitadas dentro do ventre de Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui. Então Deus, ele precisou colocar isso para fora. Ele narrou a história, ele narrou as bênçãos através de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus disse: as minhas palavras são verdade. Então, quando nós subimos aqui a pregar, nós pregamos a verdade de Jesus. Não é a minha verdade, não é a verdade do pastor B, do C, mas nós começamos o culto falando sobre a verdade de Jesus. Faz sentido para você? Então, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que a palavra de Deus, ela é eficaz para corrigir, para exortar, para edificar. Então, tudo que você precisa na sua vida, desde conquistas, desde você melhorar em algo, tudo parte pela palavra de Deus. Então, respondi a dúvida de algumas pessoas aqui? Não? Amém? Muita gente também em dúvida. Vamos lá. 2 Samuel 6 é um texto muito maravilhoso que vai falar sobre a Arca da Aliança. Aline, bota para mim o desenho da Arca da Aliança. Acho que tem muita gente, talvez novo convertido, que não conheça. Essa é a Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira revestida de ouro. E dentro dessa arca havia 3 itens muito importantes. Existia o pote, que tinha o maná do céu. Existia também os 10 mandamentos escritos por Moisés. E existia também a vara de Arão, aquela vara que virou em serpente na frente de Faraó. Então, a Arca da Aliança, ela era o pacto, ela era o sinal que Deus tinha um relacionamento com o seu povo. E a Arca da Aliança, ela é fantástica, porque os israelitas
eles tinham tanta fé naquela arca, que eles colocavam a arca na frente dos soldados que iam para a guerra, com a certeza que eles seriam vitoriosos. Olha que bênção, né? Então a Arca da Aliança, ela, até hoje, muita gente diz, eu achei. Não, ela não foi achada, ela é um mistério ainda, onde ela está. Então a Arca da Aliança significa, o nome já está dizendo, é uma aliança que Deus fez com o seu povo, né? Passa a próxima figura ali. O que é isso aqui, pastor? Esse aqui é o tabernáculo de Moisés. Quando o povo sai do Egito, e agora eles estão caminhando no deserto, Deus fala assim para Moisés: Moisés, olha só, eu preciso fazer uma igreja, aonde eu preciso habitar e aonde o meu povo tem que vir congregar. Olha só aonde nasceu a ideia da igreja. E agora Deus passa algumas dimensões para Moisés. Deus, ele é o primeiro designer, né? A galera que aprendeu a mexer no Photoshop aí, vocês não é nada perto de Deus. A galera do CorelDRAW aí, Jonathan, você não é nada. Existe um arquiteto lá no Só Fantástico. É um designer, né? Ele é o dono dos Photoshop. Dá uma glória a Deus aí. E ele chega para Moisés: Moisés, eu tenho que montar uma igreja assim, 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 assim. E dentro dela tem que colocar uma caixa de ouro, que é a aliança, a arca da aliança. E ali só o sacerdote podia entrar. Eles ofereciam o sacrifício. Então, o tabernáculo de Moisés está aqui, a arca da aliança está aqui. Eu preciso explicar para você, porque agora eu vou narrar o texto. Davi, rei Davi, ele sobe ao trono sem a arca da aliança. A arca da aliança estava em outros lugares, e agora Davi, ele vai buscar a arca da aliança para trazer para o seu reino. Só que no meio do caminho, Davi, ele coloca a arca da aliança para ser carregada pelos bois, e o texto está dizendo no versículo 6, que os bois tropeçaram, e Uzá, na maior boa intenção, ele vai, toca na arca da aliança, imediatamente ele é ferido, ele morre, ele é fulminado. Davi fica apavorado, porque Davi nunca teve uma instrução de como manusear a arca, como carregar, como cuidar. Ele não tinha essa sensibilidade de como cuidar. Então agora Davi fica apavorado. E Davi tem uma ideia: a gente está aqui perto da casa de Obed-edom, vamos deixar essa arca guardada por 3 meses aqui, depois eu volto e eu levo lá para o meu reino. Show de bola, fechado. E aqui começa a mensagem que eu quero trazer para você. Primeiro, o versículo 7, 8 e 9 diz que Davi ficou com medo, porque na hora que o seu soldado tocou na arca, o soldado morreu imediatamente. Então Davi não tinha aprendido como administrar a presença de Deus. Por isso que o tema da minha mensagem é: o que faz a presença de Deus? Repita comigo: o que faz a presença de Deus? Então Davi, primeiro, a presença de Deus, ela nos traz responsabilidade. Davi, ele, por não conhecer, ele leva um choque de realidade ali, porque Uzá toca, morre, ele fica apavorado. Então, quando nós nos dispomos a servir, nós estamos fazendo para o Senhor. Então, quando a presença de Deus, ela começa a fazer parte da minha vida, eu naturalmente começo a ter responsabilidade. Olha que bênção, gente. Responsabilidade na família, no casamento, com os filhos, na educação. Se você era um porquinho, agora você não é mais um porquinho, você é um cara bonito, cheiroso, barba feita. Você está entendendo aqui? Porque a presença de Deus na nossa vida, ela traz responsabilidade. A presença de Deus nos amadurece. A presença de Deus fortalece o nosso casamento. A presença de Deus, ela é o item, gente, ela é a cola, ela é o elo, ela é o sangue que nos traz responsabilidade. Então, na hora que Davi, ele se choca com a presença de Deus, ele é tomado por um espírito de responsabilidade. Sabe aonde Deus espera que você seja responsável? Começando pela sua família. Faz sentido para você? Deus, ele espera que você seja uma boa esposa, que você seja um bom marido, que você seja um bom pai, que você seja um bom profissional. Deus, ele espera de nós, porque muitas vezes nós servimos na igreja, e nós trabalhamos na igreja. Gente, o que eu faço aqui é segundo plano. O primeiro plano é o que eu faço lá em casa, porque a presença de Deus me traz responsabilidade. Não adianta eu ser responsável com as coisas de Deus, mas a expectativa do Senhor é que eu tenha responsabilidade com as coisas que Ele me confiou antes de chegar na igreja. Lá no seu emprego, lá na sua empresa, na sua família, lá é o primeiro lugar que nós servimos. Eu não tenho vergonha de dizer
que o lugar que eu aprendi a ter responsabilidade foi com a igreja, pastor Diolei, foi com a igreja. Foi na igreja que eu entendi a servir o outro na expectativa de que esse outro não vai me dar nada, ele não vai me retribuir em nada, ele não vai me dar promoção em nada, ele não vai provavelmente me dar um sorriso, ele não vai me agradecer. Mas foi na igreja que eu aprendi a cultivar a responsabilidade, o zelo, porque esse é o papel da igreja com a presença de Deus. Aonde há a presença de Deus, há responsabilidade. Você pode dizer um amém? Então, o homem irresponsável é um homem sem a presença de Deus. Uma mulher irresponsável é uma mulher sem a presença de Deus. Filhos irresponsáveis são filhos sem a presença de Deus. O músico irresponsável é um músico sem a presença de Deus. Quando nós chegamos para servir, não foi porque eu preenchi uma escala, mas eu estou aqui porque Deus me confia a fazer o melhor para Ele. Você pode dizer um amém? Então amanhã, segunda-feira, você vai chegar na sua empresa com uma determinação de responsabilidade. Você vai sair daqui agora, você vai para sua casa, você vai entrar na sua casa, agora você é o responsável de atrair as bênçãos de Deus para ela. Você crê nisso aqui que eu estou falando? Pastor, eu estou orando há semanas para Deus me abençoar e parece que Ele não me abençoa. Ele está esperando você assumir o lugar de responsabilidade e falar: Senhor, pode abençoar, porque eu estou pronto, o teu servo está pronto. Porque não adianta a gente clamar pela presença de Deus se a gente não tiver responsabilidade. Você concorda comigo? Então a presença de Deus, primeiro, ela traz responsabilidade. Então, o servir começa primeiro na sua casa, querido. Começa primeiro lá no seu casamento, lá com seus filhos. Não adianta nós querer oferecer o mundo e a gente não oferece o mais importante, que é as pessoas olharem para mim e falar: esse homem, essa mulher é responsável com a presença de Deus. Será que as outras pessoas podem olhar para você e falar assim: esse cara, ele carrega um fogo do Espírito Santo, ele é responsável com o fogo que Deus confiou a ele? Será que Deus pode olhar para você e falar assim: cara, eu te abençoei tanto porque você é um responsável com a minha presença? Amém? Mas no versículo 10, vamos para o versículo 10. Por isso Davi, ele desistiu de levar a arca, e agora em vez disso ele levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa desse homem por 3 meses, e o Senhor abençoou ele e toda a sua família. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que tem faltado na sua casa? O que tem faltado no seu casamento? O que tem faltado na sua intimidade? O que tem faltado nas tuas coisas? Porque Obed-edom, ele era um homem simples. Você não vai ver esse homem sendo dono disso, dono daquilo. Não. Mas Obed-edom, ele era alguém simples, mas faltava coisas na sua vida. Ele era um homem temente ao Senhor, mas faltava coisas no seu casamento. Provavelmente ele tinha dificuldades, provavelmente ele deveria ter alguma falta, mas Deus colocou no coração de Davi, porque ele foi responsável, ele ouviu a voz do rei. O Davi falou assim: ó, eu vou deixar na casa de Obed-edom. Ele poderia falar assim, o Danilo: não, na minha casa não. Meu Deus, Senhor, não, mais responsabilidade para mim, não. Ele falou: rei, pode confiar, a arca da aliança. E olha o que o texto diz: por 3 meses a arca ficou lá. Deus prosperou, Deus curou. O que eu quero dizer para você: aonde a presença de Deus chega, há prosperidade, há cura, há restauração. E foi tempo curto. Foi 3 meses que a arca da aliança ficou e mudou completamente a família daquele homem. Porque Obed-edom, ele fez algo muito importante. Ele se aliançou com o que estava dentro da arca. Maná significa provisão. Então Deus trouxe provisão para ele. Queridos, se você precisa de uma provisão do céu, essa semana o Senhor vai trazer a provisão do céu. Mas você tem que se agarrar com a presença de Deus, com a aliança que Deus tem com você. O que tinha também? A vara de Arão. O que é a vara? Simboliza um milagre, meu irmão. Deus tem milagre para a sua casa, Deus tem milagre para a minha vida. O que é milagre? É tudo aquilo que a ciência e o homem não pode fazer, mas o dedo de Deus não fica impossível de fazer. Dá uma glória a Deus aí. O que é milagre, pastor? Milagre não se explica. Eu explico o milagre. Eu explico. Sabe o que é milagre? O milagre, ele sempre vai partir de um lugar que você não espera. Porque se você esperar da onde que vem,
Isso não é milagre? Todo milagre ele parte de uma fagulha de fé. Olha que glória. Toda fagulha. Gente, vou confessar que eu tinha muita dificuldade em assar carne, sogro. Não vem pagar de soberbo não, porque todo mundo teve dificuldade, pastor Mateus, de acender um fogo na vida. Até um dia que eu fui tomado de uma soberba. Meu sogro está aqui, eu falei, sogro, vou fazer um churrasco. Meu irmão, vergonha, pastor Cleiton. A churrasqueira caiu no chão com carne. Aí eu falei, meu Deus, a partir daquele dia eu vou fazer um cursinho de como acender um fogo. Eu vou assistir vídeo no YouTube. E aí eu aprendi a acender fogo, gente. Olha que bênção. E aí eu botei ali o fogo. Mas o fogo é interessante que ele se inicia com uma fagulha. Gente, eu botei um papel, acendi o fogo. E aí o fogo vai descendo pelo pacote de carvão e o carvão vai sendo tomado. Assim é o milagre de Deus, ele precisa se iniciar com uma fagulha de fé. E a fagulha de fé vai incendiar e o milagre do céu ele vai acontecer na sua vida. Esse é o milagre de Deus, é pela fé. Mas pastora Adriana, Deus é tremenda. Meu sogro está aqui, sexta-feira eu falei, vou fazer um churrasco. Fiz um churrasco para ele, graças a Deus. Espero não ter passado vergonha. Se ele está aqui mentindo, é ele, Deus, mas estava bom. Estava bom. Deus, amém. Então, Obed-Edom, ele obedeceu a voz do rei, aceitou, e por 3 meses, meu irmão, Deus revolucionou. Deixa eu falar para você, Deus pode revolucionar a tua situação em menos de 3 meses. Quem crê nisso aqui? Eu creio. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, Tu pode mudar mais uma vez a minha realidade em 3 meses. Deixa eu falar para você, em menos de 90 dias, Deus vai mudar a tua realidade. Em 30 dias, Deus vai fazer um milagre na sua casa. Em menos de 30 dias, Deus pode trazer a solução para um grande problema que você tenha. E eu creio. Em menos de 3 meses, Deus pode abrir as janelas do céu, trazer maná, provisão, sabedoria. Deus pode tirar quem tem que tirar. Deus pode botar quem pode botar. Deus pode descer o óleo da unção. Deus pode trazer alegria, show depressão, show ansiedade. E Deus pode trazer uma nova unção, um novo gás, um novo ânimo. É isso que eu creio. Jesus diz isso. Eu creio nisso. Então por 3 meses, Deus prosperou aquele homem. Meu irmão, se a presença de Deus pode prosperar um homem em 3 meses, isso lá, o que dirá nós na graça de Deus, que Deus se move tudo pela graça. Tem muita gente que não muda, porque ele não se dispôs a ser um responsável e falar, Senhor, está aqui a Tua presença, eu vou cuidar, eu vou zelar. Deixa eu falar uma coisa para você, a obediência, não é fácil obedecer. Eu vou ser bem sincero. Não é fácil muitas vezes obedecer. Obedecer a voz do pastor, do seu líder, ouvir a direção de Deus. Concorda comigo que muitas vezes é difícil obedecer, principalmente em uma direção que você não gosta. Mas queridos, atrás de toda a obediência tem a provisão de Deus. Eu entendi isso na minha vida. Por trás da sua obediência existe a restauração. Por trás da sua obediência existe a multiplicação. Porque Jesus só multiplicou os pães para aqueles discípulos porque eles foram obedientes. Deus só vai fazer a multiplicação na sua casa, trazer algo que está faltando. Ela está de trás da obediência. Dá um amém bem alto aí. Só que quando a gente fala de família, eu quero falar sobre as pragas que destroem as famílias. Eita, nós, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 31. Bota para nós, missionário. Efésios 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Dá um amém aí? Não, dá um amém bem alto aí. Fala assim, eu vou ser bondoso a partir de hoje. Olha, tudo sem fé, tudo sem fé. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, me ajuda aí. Eu vou ser bondoso agora. Eu vou ser carinhoso. Eu não vou ser estúpido. Cavalo. Égua. Ó, se Deus está falando com vocês dois aqui na frente, aí é vocês. Sejam bondosos, compassivos, meu irmão aqui, ó. Perdoa, assim como Deus perdoou você. Tem que perdoar. Quais são as pragas, pastora Adriana, que consomem a família? Primeiro, reconhecer a praga não basta. A gente tem que fazer alguma coisa para tirá-las da nossa casa. Não é verdade? Alguém já morou em casa de madeira aqui? Você já foi assolado pelo espírito do cupim. Conhece o espírito do cupim?
É o demônio devorador. Como diz o pastor da Universal, o demônio. A mãozinha aqui. É o demônio, o cupim que consome a sua casa lá. Mas se você, a minha casa tem cupim, pastor Cleiton. Não adianta, tem que comprar o gimo cupim, tem que passar um óleo diesel. Então vai e monta uma casa de alvenaria melhor. Mas reconhecer as pragas não adianta bolufas nenhuma, como diz o mais antigo. Então eu reconhecer que eu sou uma pessoa enciumada, intolerante, gananciosa, ansiosa. Eu reconhecer, é só você colocar armadilhas, mas você precisa chamar o detetizador celestial. Alguém concorda comigo aqui? Então, olha o primeiro, livre-se de toda amargura. O que é amargura? É um coração rancoroso, é um coração ferido, que não quer perdoar ninguém, que se acha autoridade. Eu sou maior que o presidente da república. Ai, misericórdia! Eu sou o Alexandre de Moraes. Meu Deus! Eu sou Lula. Então, aí tem gente que se acha o presidente da república. Meu nome é José Santos Júnior Trump. Misericórdia. Então, aí, reconhecer as pragas não adianta. Não adianta, querido. Você tem que meter a mão. Não adianta eu falar, eu sou enciumado. Você tem que buscar ajuda no Senhor. Você tem que chegar assim, né? Muita mulher tem ciúmes do marido, vice-versa aí, que a gente tem mulher que trata o marido como criança, misericórdia. Deixa ele ir, deixa ele vir para a igreja. Tem marido que vem para a igreja e tem que ficar fazendo selfie aqui para provar que ele está na igreja, gente. Não é verdade? Vou ter que fazer uma selfiezinha que eu estou aqui. Olha. Aí o cabra não quer deixar a mulher para a academia. Misericórdia, meu irmão. Os ciúmes. Olha aí ele diz assim, livrem da amargura, da indignação. O que é indignação? Sentimento de ódio. Miserável, vai comer o pão que eu vou amassar. Então, gritaria, olha aqui, gritaria. Calúnia, o que é gritaria? Dentro da sua casa, aquela gritaria. E pau pega para lá, sabe aquele lar, aquela bagunça, aquela loucurada. Você mora numa casa dessa? Não, mora não vai morar mais não. Aquela casa onde tudo é guerra. Meu Deus, todo dia é uma terceira guerra mundial, é uma quarta guerra mundial. Meu Deus, é uma faixa de Gaza a sua casa. É um mini território da Ucrânia. Misericórdia, hein? O espírito de Putin na sua vida. Então tem gente que, a ira, a raiva, olha aqui, a calúnia. O que é calúnia? É ofender com mentiras. Sabe aquela pessoa caluniosa na sua frente? Cara, que lindo você é. Depois que tu vira as costas, seu gordo. Olha, bafudo, mau hálito, calunioso. Olha, Deus está vendo, pastor Charles, Deus está vendo. Não estou falando nada dele não, mas ganância. Tem casal, marido e mulher que é ganancioso. É a minha profissão, é os meus sonhos. Olha, Deus não prospera o ganancioso. Quando nós casamos, agora é o nosso sonho, é a nossa casa, é o nosso dinheiro. Não tem o carro dele, o carro dela. É os nossos carros. Dá uma glória a Deus, Deus vai te dar 2, 3 carros aí. Deus vai te dar uma bis. Se você precisa de bis, tem que começar pela bis. Né, Nalanda? Não adianta comprar uma CB500, tem que começar pela bis. Vai se matar aí, misericórdia. Então, olha o que o texto diz. Ofender com toda a maldade, pessoa maldosa. Meu Deus, gente, tem muita gente maldosa no mundo. Aí o crente quer ser maldoso. Não esquece, eu disciplino o filho que eu amo. Deus está pronto para disciplinar o filho maldoso. Sabe quem é a pessoa maldosa? Na sua frente sorri, mas por trás ela faz a sua caveira. Por trás ela apunhala você. Ela fala mal de você nos grupos. Conhece alguém que fala mal de você nos grupos? Deus vai levar ela. Deus vai fazer que nem usar. Vai tocar em usar. Pum, desapareceu. Amém? Gente, eu estou assim. Eu conversei com o pastor Roger. Pastor Roger, agora é assim. Está fazendo besteira? Deus vai orar. Deus, leva, Senhor. Leva para a tua glória. Que ela seja um anjo na eternidade, Senhor. Brincadeira. Mas versículo 32, olha lá. Sejam bondosos. Amém? Eu vou falando, você vai dizendo amém. Sejam bondosos. Compassivos. Perdoando. Você fez agora um contrato com Deus. Você vai perdoar. Você vai perdoar todo mundo. Então, quais são as pragas que consomem a família? Efésios 4 está dizendo. Amargura, indignação, ira,
gritaria, calúnia, maldade, intolerância, ganância, ansiedade. São tudo armadilhas que o diabo coloca para destruir a sua casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está esperando algo começar por você. Olha o que está lá escrito em Apocalipse 3, versículo 19. Vem comigo, Apocalipse 3, 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Meu Deus, glória a Deus. Quando nós estamos falando de disciplina, nós não estamos falando de punição, nós estamos falando de treinamento, amém? Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que ela acorda cedo, ela faz musculação, ela bebe água, ela é disciplinada. O trabalhador tem que se disciplinar com seus horários, amém? Então, Deus, quando Ele fala, eu disciplino, Ele está dizendo, eu cuido, eu treino, eu podo, eu observo o filho que eu amo. Por isso, Ele diz assim, seja diligente, seja inteligente, se arrependa-se, para de fazer besteira, para de falar besteira, para de andar com esse tipo de pessoa, porque é o versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Dá um glória a Deus aí. Gente, você não tem noção do que é isso aqui. Nós estamos no tempo da graça. É um tempo que Deus determinou, da cruz do Calvário até o arrebatamento da igreja. Esse é um tempo. Ele vai durar 2000 anos, 2000 e poucos anos. Mas depois que o tempo da graça terminar, nós vamos entrar no tempo do reino de Deus, aonde o próprio Jesus vai governar a terra com vara de ferro, e nós vamos ajudar Jesus a governar essa terra. Você dá um amém aqui? Então, Ele está dizendo que ao vencedor, Ele está dizendo, aquele que passar pela terra, e ele for vitorioso em tudo, pelo sangue do Filho de Deus, esse vai sentar no trono comigo. Não, você não vai chegar lá no trono e sentar do lado de um troninho de Jesus, não existe essa, porque quando a gente lê, isso aqui é figurativo. Não vai ter um trono lá, um trono escrito, isso aqui é do Júnior, tal. Não vai ter. Trono está dizendo honra, está dizendo governo. Deus vai dar para você autoridade de governo. Às vezes, nós somos tão contaminados pelas coisas da terra. A gente é contaminado pela cultura humanista, pela cultura da valorização do corpo, pela cultura da valorização do dinheiro, da ganância, e nós esquecemos que existe algo mais importante do que isso. Existe uma eternidade depois da morte. Existe alguém esperando para que eu possa construir algo após da morte. Gente, não sei quem é o milionário. Ele está pagando 3 milhões para alguém que comprove que existe morte, que existe vida depois da morte. Eu estou louco para encontrar ele, porque eu vou provar para ele. Então ele está pagando 3 milhões de dólares para quem provar que existe vida depois da morte. Eu vou falar para ele, vai lá na Palavra Viva, lá na Palhoça, lá que tem um monte de gente que foi e voltou da morte. Amém? Quem foi? Alguém? Já foi? Eu já fui lá. Então, muita gente voltou. Olha que interessante. Então existe uma vida eterna depois daquilo que nós estamos fazendo aqui. E o que eu faço aqui vai determinar o que eu vou ser lá também. Então Jesus está dizendo, ao vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que no dia da prova não abandonou, mas confiou que Jesus iria erguer ele. Quem é o vencedor? Aquele que falou assim, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu vou para a presença de Deus. Eu vou trazer a aliança de Deus para minha casa. Quem é o vencedor? É aquele que foi perseguido, humilhado, o nome dele rolou na boca dos grupos, mas ele falou, é o Senhor quem me justifica, é o Senhor quem me escolheu, é o Senhor também que vai lutar comigo as minhas guerras. Quem é o vencedor? É aquele que, por mais que ele tenha aprontado um monte de coisa, ele falou, por mais que eu tenha aprontado um monte de coisa, eu decidi permanecer na presença de Deus. Meu irmão, pensa num rei que fez um monte de besteira, foi Davi. Ele traiu, foi traído, pegou a mulher de um, pegou a mulher de outro, e matou um, e pegou outro. Mas ele sempre corria para a Arca da Aliança, ele falava assim, Senhor, eu faço um monte de besteira, mas mais importante do que as besteiras que eu faço, é sempre onde eu corro, pedindo resgate e solução. Meu irmão, tudo que você faz, que muitas vezes traz tristeza, corre para a Arca da Aliança, corra para a presença de Deus, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e fala assim, Senhor,
eu sou alguém totalmente impuro, mas a tua graça me basta, me erga, me perdoa, me purifica, me limpa, Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha casa. Meu irmão, Deus, Ele tem um coração mole para quem se arrepende. Oh, dá um glória a Deus aí. Deus tem um coração mole assim, fala assim, cara, você apronta cada uma, mas você sabe onde buscar o socorro. E Deus continua derramando graça sobre ele. Mas ao versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Interessante que Jesus, ele está esperando uma reação nossa, né? Você consegue imaginar? Eis que estou à porta. Ele está lá na porta, esperando alguém ouvir a voz dele, porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém, significa que tem mais de 1, 2, 3 milhões, 4 milhões, bilhões de pessoas que não estão ouvindo a voz de Jesus. Isso aqui é de arrepiar a pele do couro, o pelo do couro, cadê? Vocês entenderam? Porque existem muitas pessoas que elas não estão ouvindo a voz de Jesus. Meu irmão, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, Jesus tem falado, mas muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Jesus. Por que, pastor? Eu não consigo ouvir a voz de Jesus, porque o meu coração está cheio desses parasitas, o meu coração está cheio das pragas que consomem a família, a minha vida está cheia desses sintomas de indignação, de ódio. Muitas pessoas, elas não conseguem alavancar a sua vida, porque elas estão cheias de rancor, de ira. Todo mundo que chega para falar alguma coisa, ela tem 10 pedras para atacar. Você conhece alguém assim? Você chega para falar alguma coisa, ela já tem uma resposta na ponta da língua. Ele é felino, ele é bravo. Mas eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha só. Não é Jesus que abre a porta, é você que tem que abrir a porta para Ele. É você que tem que recepcionar Jesus. É você que tem que recepcionar Jesus na sua casa. É você que tem que falar assim, a partir de hoje, Jesus, tu és não é apenas um hóspede, mas tu és agora um morador de forma vitalícia na minha casa, meu irmão. Mas eu estou falando espiritualmente. Paulo fala, as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito, as coisas da carne se discernem pela carne. Eu estou falando a pessoas espirituais aqui. O que é trazer Jesus para dentro da sua casa, meu irmão? É parar de fazer o que você faz hoje. É você exterminar tudo aquilo que você faz hoje e fazer ao contrário, porque Jesus ele se alega pelo contrário. Se você tem feito isso, pare hoje e fale assim, Jesus, a partir de hoje, tu toma o leme, tu toma o controle, eu não vou mais fazer isso. Então tem muita gente enciumado. Senhor, eu não vou ser mais enciumado. Você vai roer os seus dentes. Você vai ficar bravo. Eu estou falando isso porque existem muitos casais que sofrem de ciúmes, amém? Não é verdade isso aqui? Tem casais que são enciumados, não pode. Mas a partir de hoje, Deus vai tirar isso do seu coração. Deus vai colocar paz, você vai dormir. Você vai dormir em paz, não vai dormir com aquela, o será, né? Com quem ele andou? Com quem? Com quem que esse cabra falou? Conhece alguém assim? Meu Deus, semanalmente chegam uns casos desses pra gente. Eu estou mandando tudo para o pronto-socorro. Vai para o pronto-socorro que você está doente. Aí tem muita gente que não consegue respirar, pastora. Ciúmes. Fica cheirando a roupa dele, cheirando a roupa dela. Às vezes é o pelo do gato, é o pelo da outra. A outra. Gente, eu já vi isso. O cara tinha um gato. Aí já não. O gato era amarelo. Olha lá, está se enfiando com a loira. Misericórdia. É a gata que é amarela lá. Então tem muita coisa. Deus quer resgatar a paz no casamento aqui. A maioria, mais de 90% da igreja, todo mundo tem família aqui, amém? Tudo começa na família. Família é o lugar mais seguro da terra. Família é o melhor lugar da terra. Família é melhor do que igreja, é melhor que trabalho. Família é o lugar onde o pau fecha, mas é o lugar que também Deus derrama a paz de Deus ali. Começa na família, é o lugar que Deus prospera. Começa na família, é o lugar que Deus derrama a cura. E quando nós falamos de família, e aqui já vou encerrar na mensagem, nós estamos falando de um par de luvas, né? O que é a luva, pastor Júnior? A luva, ela se modela aos movimentos das mãos. Essa semana, a minha mão é um pouco grande. Eu fui tentar colocar uma luva P, pastor Cleito, não entrou. E eu, desobediente, tentei colocar o P, a luva P, não entrava. Eu falei, meu Deus,
não está entrando, né? Eu achei que era G. Aí eu olhei na caixinha da luva, P. Aí eu lembrei, eu fui lá e peguei a G entrou, a G ficou boa. Mas o que eu quero falar para você, que a luva é você, as mãos é o Espírito Santo. Não é não é o Espírito Santo que se modela a você, mas é você que se modela a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que determina onde você vai, o que você faz, com quem você deixa de andar, é o Espírito Santo. Então, o que a mão é para as luvas, o Espírito é para o cristão. Dá um glória a Deus aqui. Então, a luva, ela reage na força da mão. É assim que você vai começar a reagir à voz do Espírito Santo de Deus. Pastor Júnior, me prova. Como eu já ouvi a voz do Espírito Santo? Quando você fez alguma coisa de errado. Deus, de alguma forma, tentou te orientar, te avisar. Nem que fosse pela boca de uma mula. Mas Deus tentou te avisar. Pastor, significa que tudo que Deus fala tem que dar certo? 100%. Sim, porque Ele é o único que tem a capacidade de enxergar o futuro, você não tem. Se Ele enxerga o futuro e Ele fala para você fazer isso, você tem que fazer isso, porque Ele já viu o tropeço que você pode causar, a dor que aquilo pode dar em você. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo fala, meu irmão, vai na fé, porque vai dar certo. Vai na fé. Pastor, e como que é? Muitas vezes nós ficamos inquietos. Você fica inquieto. Meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Os crentes de hoje vai fazer o quê? Eu vou procurar uma live de um profeta. Vai que alguém me dá uma orientação. Conhece alguém assim? Olha, essa semana eu vi uns 3 irmãos aqui da igreja nas lives do profeta. Profetiza, profeta. Profetiza. Meu irmão, vai dobrar o joelho. Eu bati um print e mandei, ó bispo, o irmão está na live do profeta aqui. Está pedindo profecia, meu irmão, vai dobrar o joelho, abre a sua Bíblia e fala assim, eu quero ser cheio da presença de Deus. Né, pastor, não é verdade? É embaçado, é difícil. Então, muita gente está esperando alguém falar alguma coisa. Queridos, Deus quer falar lá na sua casa. Eu lembro uma vez que eu estava extremamente angustiado, a ponto de não conseguir levantar a cabeça, sabe aquela opressão, aquela coisa assim. Eu falei, Senhor. Aí, como tinha acabado todos os meus recursos, eu fui fazer aquilo que todo crente deveria fazer antes de terminar os recursos. É orar, falar com o Senhor, conversar com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu estou assim, pé da vida, eu estou indignado, porque isso. Senhor, acalma o meu coração, Pai. Traz uma paz para dentro de mim, traz uma mansidão, porque a gente não tem mansidão. A Bíblia diz, recebei com mansidão a palavra que pode mudar a sua vida. Então, Senhor, derrama mansidão para me poder receber a tua mensagem a partir de hoje. Quando você for orar ao Espírito Santo, primeiro, Senhor, coloca a mansidão. E depois tu fala comigo, porque se o Espírito Santo dá-lhe uma paulada, tu fica bravo com ele. Então fala, Senhor, amansa esse leão, esse cavalo, essa égua dentro de mim. Senhor, acalma. E o Espírito Santo, ele vai ministrando o seu coração. Deus vai colocando mensagens no seu cérebro, no seu espírito. Ele vai te enchendo. E de repente você deita e começa a vir as ideias, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Gente, é maravilhoso falar com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que tem solução para tudo, meu irmão. Ele é o coach dos coaches, Ele é o pastor dos pastores, Ele é o bispo dos bispos, Ele é o apóstolo dos apóstolos, Ele é o anjo de todos os anjos, Ele é o dono de tudo. É o Espírito Santo de Deus. Mas olha que interessante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando a gente fala de ceia, a gente não está falando da bandejinha do suco de uva do pão. Ceia, nós estamos falando de comida, jantar. Deus está esperando que você monte uma mesa para Ele, uma mesa espiritual. O que é mesa? É tempo para conversar, é tempo para ser ministrado. E Ele está falando, olha, aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na casa dele, eu vou mudar a realidade dele, eu vou mudar a família dele, assim como eu mudei a vida e a família de Obed-Edom. O Senhor também vai mudar a sua história hoje aqui. Você entrou aqui hoje com a história perdida, destruída, mas eu conheço alguém que pode mudar a sua história em menos de 3 meses. Oh, glória! Eu conheço um que mudou a história de Obed-Edom, porque ele ouviu a voz do Senhor, abriu a porta e falou, pode entrar a arca, porque eu sei que aonde a arca entra,
tudo muda. Então olha que interessante. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz. Atenção, Deus fala por meio de pessoas. Abrir a porta é você permitir, autorizar. O que é jantar? É comunhão, amizade e principalmente intimidade. E por último, e Ele comigo, resposta, ação, frutos. Não tem ninguém que convide Jesus para ceiar que a sua história não é mudada. O pastor Wagner falou de um homem aqui de manhã sobre o Billy Graham. Eu lembro muito bem de uma história do Billy Graham, que ele tinha problema de fonética, né? Ele tinha problema de oratória, ele tinha vários problemas de falar, ele era uma pessoa tímida, ele era um homem que não tem condições de ele ser um pregador, não tem. Até um dia, olha o poder da família. A mãe dele, percebendo o desespero dele, isso está na biografia dele, a mãe dele coloca as mãos sobre a cabeça dele e ora pedindo ao Senhor: Senhor, eu declaro sobre a vida desse menino uma unção de oração, uma unção da palavra, e aquela unção que Deus derramou sobre aquele homem, esparramou pelos seus anos de vida. Olha o que é o Billy Graham. O que eu quero dizer para você, se ele não tivesse uma mãe, se ele não tivesse uma família, como alguém iria profetizar sobre a vida dele? Olha a importância da família, olha a importância da sua casa, olha a importância de você ser como mãe, ser um pai. Você determina o final da vida de alguém, você determina a história de alguém, você pode mudar a realidade de alguém em observar, orar e profetizar aquilo. Mas não tem como profetizar se eu não começar a ceiar com Ele, se eu não ter intimidade com Ele, porque é isso que Jesus diz: eu estou à porta e bato. Quem vai abrir a porta para o Senhor Jesus essa noite? Eu quero que você fique de pé, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa agora. Nós vamos unir a nossa oração, queridos. Deixa eu só lembrar você. Se família não fosse importante, Tiago, o diabo jamais atacaria a família. Eu tenho observado muito isso. O diabo, com todas as suas tecnologias, com todas as suas artimanhas, o foco dele sempre vai ser destruir uma família. Porque se ele destrói uma família, ele destrói um casamento, ele destrói o futuro de filhos, ele destrói a vida de grandes homens que poderiam se tornar grandes profissionais. Se família não fosse importante, Deus não teria chegado para Adão e Eva e falar assim: ó, a partir de hoje vocês são uma só carne, e eu quero que vocês multipliquem, cresçam. Se família não fosse tão importante, Jesus não teria nascido numa família. Mas Jesus nasceu numa família. Oh, glória, dá um amém aí. Jesus teria nascido no reino animal. Lembrando que até o reino animal tem família. Até a cachorrinha, quando ela dá luz aos seus filhotes, é uma família que se forma. Gente, isso aqui é maravilhoso. O reino animal tem família. O reino vegetal tem família. E o diabo quer destruir a família dos filhos de Deus. Porque ele sabe que se destruir a sua família, você não se levanta mais. Você não consegue se erguer mais, porque a família é a raiz de uma árvore frutífera. A família é onde nascem os frutos de uma grande vida. Por isso que nessa noite nós vamos orar. Eu quero pedir ajuda a você. Nós vamos levantar um clamor, pastor Mateus, pelas famílias da nossa igreja. O diabo não vai destruir a sua casa. A partir de hoje você vai vigiar. Você vai abrir os seus olhos. Você vai ser um sentinela. Você vai colocar os seus pés dentro da sua casa e falar: Senhor, me perdoa por todas as besteiras que eu fiz, mas aplica mais uma vez o teu sangue na minha casa. Deus está mandando dizer isso aqui para você. Vamos aplicar o sangue de Jesus na nossa casa. Vamos aplicar o sangue de Jesus. Porque não adianta falar: Senhor, vem. Tem que falar: Senhor, coloca o teu sangue, porque é Ele que purifica, é Ele que lava, é Ele que perdoa. O sangue de Jesus é a camada. Assim como a placenta guarda um bebê, o sangue de Jesus protege você das garras do inimigo. Então nessa noite, vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. Aonde você está mesmo, se você estiver com o seu cônjuge, com a sua família, dê as mãos para ele, para ela. Os jovens aqui, muitas vezes vocês não estão com suas famílias, mas
quero que você dê a mão para quem está do seu lado e nós vamos levantar um clamor. Pastor, eu sou alguém sozinho. Deus vai ouvir essa oração agora. E a oração, ela vai transpor as paredes, ela vai passar os lugares. Porque o Espírito Santo, ele vai levar essa oração lá. Pastor, eu tenho alguém que precisa ser salvo. Hoje é o dia que Deus vai ter um encontro com aquela pessoa lá. Olha, se você veio aqui hoje, Deus quer começar a mudança por você. É por você. Ai, pastor, eu vou orar pelo meu marido. Não, você vai orar por você. Assim, Senhor, me muda. Me muda, né? Eu não quero ser mimada. Eu quero que tu me mude, Senhor. Porque eu sei que se eu mudar, toda a minha geração será mudada. Dá um glória a Deus aí. Vamos orar juntos, feche seus olhos. Quero que toda a igreja levante um clamor. Vamos orar em voz alta. Profetiza, profetiza. Profetiza sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre os seus filhos. O diabo não vai destruir a família dos filhos de Deus. Senhor, nós oramos aqui, Pai. Nós nos unimos em oração. E nós trazemos a existência, Pai, o teu escudo, a tua proteção. Oh, renda lavacheira, Senhor. Guarda a família dos teus filhos, Senhor. Se você perceber que tem alguém sozinho, abrace ele aí, abrace ela. Se você observar que tem alguém sozinho do seu lado, alguém solitário, dê um abraço nele aí, dê um abraço nela. Deus vai mudar a sua vida também. Senhor, guarda as famílias da tua igreja, Pai. Senhor, união. Todo casal que briga não vai mais brigar. O casal que trai não vai mais trair. Deus derrama confiança. Olha, Deus manda dizer para você, Deus está colocando confiança no seu meio, Deus está colocando confiança no seu coração. Você vai confiar. Senhor, tira os ciúmes, tira o medo, tira, Senhor, a insegurança. Eu profetizo sobre a igreja do Senhor vigor, alegria, Pai. Nós levantamos um clamor por aqueles que não estão aqui. Salva, liberta, Senhor, cada um em nome de Jesus. Vamos orando, vamos orando. Vamos orando, igreja, profetiza. Profetiza, para de ficar com a boca fechada. Vamos orar ao Senhor. Diga tudo aquilo que você quer ver na sua casa, na sua família. Tu tens feito maravilhas, soberano é o Senhor. És meu Deus, confiarei, não temerei. E com grande perfeição tu tens feito maravilhas, soberano é o Senhor. Levante suas duas mãos para os céus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus negócios, abençoamos o teu casamento, abençoamos a tua geração, abençoamos o teu futuro, os teus filhos, os teus negócios. Abençoamos pela fé, e nós trazemos a existência pela fé tudo aquilo que ainda não existe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja dá um amém, aplauda ao Senhor no seu lugar.